Boa noite, amados irmãos da Primeira Igreja Batista no Conjunto da Marinha. Bom, irmãos, hoje, sábado, nós temos nosso culto jovem e nesse sabadão jovem nós teríamos a participação de um pastor convidado e, no caso, ele teve alguns problemas, alguns contratempos e nos comunicou agora, meio que em cima da hora. Então, no caso, a mensagem será feita por mim. Claro que Deus vai falar aos nossos corações, porque Ele usa quem Ele quer. E vamos pedir para que Deus possa me usar nesta noite. Né? Foi meio em cima da hora, mas é como está lá em 1 Pedro 3, que fala que nós devemos nos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então nós devemos estar sempre preparados, né, para esse tipo de situação. Então vamos orar pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Senhor Deus, Pai eterno, Pai amado, mais uma vez, ó Deus, te suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale através de nós, ó Deus, que o Senhor fale através da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor nos use grandemente, para que nós possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, que ela possa ter morada em nossos corações, que ela possa, ó Deus, penetrar, ó Deus, no mais íntimo, ó Deus, de nossas almas, para que nós possamos, ó Deus, guardar a Tua palavra e que nós possamos, ó Pai, sempre, ó Deus, reconhecer a Tua grandeza em nossas vidas e a grandeza da Tua palavra, ó Deus, porque nós precisamos ouvir, precisamos compreender, precisamos praticar, para que nós possamos, ó Deus, estar sempre ali unidos, ó Pai, com o Senhor, com o Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, e que possamos, ó Pai, em cada momento, guardar a Tua palavra, ó Deus, e podemos, ó Deus, obedecer a Ti. Te agradecemos, ó Deus, nesta noite, porque o Senhor já falou aos nossos corações, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, eu gostaria de deixar com os irmãos nesta noite uma passagem que se encontra no livro de Tito. O primeiro capítulo, versículo 15 e 16. E em seguida, alguns versículos também do capítulo 2. Vamos ler. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Alguns deles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Agora no versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, e em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Que o Senhor abençoe a palavra dele. Bom, nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo estava escrevendo para Tito, dando alguns conselhos para ele, para que ele pudesse aplicar aquelas coisas às igrejas onde ele estava ali orientando, tomando conta ali. Né? Ele estava ali naquelas igrejas ali da ilha de Creta e o apóstolo Paulo ele estava orientando como ele deveria fazer. Então, ele fala sobre aquelas pessoas que, dizendo, confessando, que conheciam a Deus, eles demonstravam de forma diferente, eles demonstravam com as suas atitudes coisas que não convinham, coisas que não agradavam a Deus, eles estavam em desobediência. Nós ouvimos agora alguns instantes, a palavra jovem, que foi dada pelo nosso querido irmão Cisne, e ele falou sobre isso, de nós fazermos a diferença, de nós sermos diferentes. E realmente, ali, o apóstolo Paulo estava falando para Tito que ele exortasse, orientasse
aquelas pessoas, para que aquelas pessoas ali, aqueles irmãos ali, pudessem fazer a diferença naquele local. Então, era para ele incentivá-los a serem obedientes à palavra. Mas aí, para isso, ele vai falando como Tito deveria se portar com relação à orientação, né, dos mais idosos, das mulheres, né, e, enfim, ele falou ali como Tito deveria se comportar com relação a cada classe ali, a cada grupo de pessoas ali. E aí, no caso, ele chega e fala sobre o grupo ali dos jovens. E com relação ali, né, a Tito, logo de início ele fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O apóstolo Paulo, ele tinha um zelo, ele tinha um cuidado muito grande com relação ao que se passava, né, para os membros da igreja, né, com relação à doutrina. Ele sempre exortava, né, Timóteo, Tito, para que eles pudessem ser fiéis à doutrina, para que eles pudessem realmente fazer tudo baseado na palavra, até mesmo exortar, até mesmo orientar. E isso era muito importante. Então, logo de cara, assim, o apóstolo Paulo falou com Tito sobre isso. E depois, né, na divisão ali dos grupos, quando chegou na parte dos jovens, falou: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Nesse moderado aí, esse moderado tem o significado, né, a tradução mesmo, é prudência. Então, que eles sejam moderados significa que eles sejam prudentes. Então, a pessoa ali que é prudente, ela vai ter cautela, ela vai medir, né, as suas atitudes, as suas palavras, ela vai ter um domínio próprio ali. E isso era o que o apóstolo Paulo estava pedindo para Tito exortar, para que eles fossem moderados, para que eles fossem prudentes, né, no agir deles. E logo depois ele fala para Tito, no versículo 7, vamos lá. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Essa incorrupção é a integridade, tá? Gravidade e sinceridade. Essa gravidade é a seriedade. E essa sinceridade é a sinceridade mesmo, é fazer as coisas de forma sincera, de coração. Então, o apóstolo Paulo ele orientou Tito a fazer as coisas de 3 formas. Demonstrando com seus atos a incorrupção, ou seja, integridade, né, nos seus atos, para que ninguém pudesse ter nada para falar contra Tito. Para que Tito fosse irrepreensível. Que dessa forma ele daria exemplo para aqueles a quem ele estava orientando. Porque também não adiantava nada ele falar as coisas e agir de outra forma. Porque muitas vezes, ou quase sempre, as pessoas prestam muito mais atenção nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. E era isso que o apóstolo Paulo estava tentando orientar ali a Tito. Que ele tivesse integridade nos seus atos, né? E gravidade. Essa gravidade é seriedade. Quando nós falamos de seriedade, nós não estamos querendo dizer que o cristão ele vai ficar com uma cara fechada, que ele vai ficar sério o tempo todo. Não, principalmente porque nós temos que ser alegres, temos que demonstrar alegria, esse vigor, porque nós temos a alegria da salvação. E por nós termos a salvação, temos uma vida com Cristo, nós devemos sim mostrar alegria. Mas essa seriedade é para que nós possamos levar as coisas de Deus a sério. Para que nós possamos levar a nossa vida, a nossa caminhada a sério. E nós precisamos fazer todas as nossas atitudes, nossos atos, tudo,
de forma que nós possamos obedecer a Deus. E tudo isso que nós vamos fazer, nós devemos fazer com sinceridade, devemos fazer de coração, devemos fazer com amor, sem desejar nada em troca. Nós devemos fazer por retribuição, por gratidão a tudo que Deus já fez por nós e pela salvação que Ele nos dá. Então, nós devemos ser alegres, devemos ser gratos, devemos fazer as coisas com sinceridade, mas devemos levar as coisas de Deus a sério. E o apóstolo Paulo falou isso para Tito. Era como se ele estivesse falando assim para Tito: olha, você vai exortar eles. Você vai falar como eles devem agir, mas você também deve agir dessa forma. Porque senão as tuas palavras não vão surtir efeito. Então, irmãos, nessa noite, eu gostaria de deixar para vocês, jovens, e para vocês também, adultos, que nós possamos sempre fazer a diferença. Que por onde quer que nós passamos, que nós possamos ser aquele diferencial, que possamos ser instrumentos de Deus usados por Ele. E que nós possamos, assim, poder ter essa integridade, essa incorruptibilidade para poder falar com as pessoas. Que possamos pedir a Deus ajuda para que nós possamos ficar firmes, nos manter de pé, nos manter ali firmados com Cristo, para que possamos ter atitudes, possamos ter nossos atos voltados sempre para Deus, para que nossos atos possam falar muito mais do que as nossas palavras. Então, irmãos, gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, essa mensagem que falou ao meu coração, com certeza falou ao coração dos irmãos também, e é uma mensagem que nunca morre, é uma mensagem que está sempre se renovando, porque a palavra de Deus sempre se renova. Ela se faz nova a cada dia, e ela a cada dia alcança mais morada aos nossos corações, para que assim possa também alcançar outras pessoas. Que todos nós fiquemos com Deus. Muito obrigado pela oportunidade e que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações.